Boa tarde, queridos e amados irmãos. Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos chegando para celebrar a Deus com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, amém? Zelir Quadra, Ivan Lopes, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que foi antes de ontem, eu preguei uma mensagem aqui falando sobre algo se referindo sobre a inveja. E o interessante é que hoje eu estava ouvindo uma notícia de uma jovem que enviou um bolo no pote, um pedaço de um bolo no pote. E o bolo estava envenenado. E aquela jovem acabou comendo aquele bolo envenenado e ela acabou morrendo, José Luiz. Ela acabou morrendo, acabou perdendo a vida. E antes de ontem eu falei sobre a inveja, falei sobre o quanto as pessoas te invejam. O quanto que as pessoas maldosas e ficam com muita maldade. E aquela menina acabou morrendo. Ela come daquele bolo e pela segunda vez, quando ela é internada, ela não suporta e ela acaba morrendo. Inveja, ciúmes, maldade. E é o que tem acontecido hoje em toda a sociedade. Não importa se a pessoa é evangélica, se a pessoa é católica, se a pessoa é espírita, macumbeiro, não importa o que a pessoa seja. A maldade está no coração do homem. José Carlos. José Carlos Benção, um grande abraço. José Luiz Araújo, um grande abraço. Zelir Quadro, um grande abraço. Ivan Lopes, um grande abraço. O bolo no pote. E nós estamos vivendo nesse pé de situações em nosso país. As pessoas só pensam nelas mesmas. Josué capítulo 2, versículo 6. E quero falar sobre mulheres hoje. O assunto de mulheres é muito bom, né? Aleluia. E diz assim a palavra de Deus. Josué 2:6. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de lenho amontoados ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a entrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês,
Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Estamos morrendo de medo. Aleluia. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Mas eu quero que as pessoas tenham temor de Deus. Esse texto conta a história de uma mulher. E eu peguei o título de uma das pregações do pastor Jimmy Swaggart. E o tema é Raabe, a meretriz. Raabe era uma cananeia. E aqui você já pode ver que Deus não faz acepção de pessoas, né, irmão José Luiz? Aqui você já pode ver que Deus ama a todos e se interessa por todos. Eu sei que muitos gostam de ser chamados de o escolhido, o vaso, ungido, o profeta, o amado do Senhor, segundo o coração de Deus. Eu sei. Eu também sei que eu sou amado por Deus. Mas uma coisa eu te digo aqui nesta tarde: Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem filhos de estimação. Ele ama a todos. O limite de Deus de amar é com todos da mesma forma. Que Ele me ama, Ele ama o Ivan Lopes. Ele é um Deus que tem amor para dar a todos. Ele é um Deus que tem amor para dar a todos. Ele ama a prostituta, Ele ama o negro, Ele ama o branco, Ele ama o pequeno, Ele ama o grande, Ele ama o desfavorável, Ele ama o pecador, Ele ama o africano, Ele ama o europeu, Ele ama o... Ele ama a todos, o japonês, o chinês, o africano, o polonês. Ele ama a todos. E esta é a grandeza de Deus. Nesse momento que eu estou pregando, tem uma mulher pendurada em um muro. Nesse momento que eu estou pregando, tem uma criança chorando de fome na África. Nesse momento que eu estou pregando, tem alguém debaixo de um viaduto clamando e pedindo um pedaço de pão. Nesse momento que eu estou pregando, na Ucrânia, as pessoas estão morrendo através de uma guerra ignorante pela vaidade humana. Pela vaidade do homem. Através de uma guerra ignorante. Pela vaidade. O homem cria os seus buracos, o homem cria os seus abismos, o homem cria sua morte, suas doenças. O homem cria os seus flagelos. E no final das contas, eles mesmos fecham os punhos contra Deus e culpam a Deus pela desgraça, pela maldição e pela morte. No final das contas, eles mesmos fecham os punhos contra Deus e culpam a Deus pela desgraça, pela maldição e pela morte. E Deus, então, está olhando esta bagunça desde a sua morada santa e eterna. Raabe era uma meretriz.
E graças a Deus que toda vez que a Bíblia vai falar sobre alguém, sobre uma pessoa, ela sempre diz: era um leproso, era um cego, era um morto, era uma meretriz, era uma prostituta, era um perdido, era, não é mais, era, não é mais. Graças a Deus por isso. Glória a Deus, significando que a ela tinha sido mudada. Pelo grande poder de Deus. Ela era uma mulher, uma prostituta. Ela morava em uma cidade chamada Jericó, dominada pelo pecado. Dominada pelo erro. A palavra de Deus, quando fala desta cidade, ele fala de destruição. Fala de penúria. Jaime da Silva, um grande abraço, irmão Jaime. Toda vez que a Bíblia usa esta palavra, falando sobre Jericó, fala em tom negativo. Toda vez que a Bíblia usa esta palavra, falando sobre Jericó, mostra aquela cidade como uma cidade pagã, uma cidade destruída pelo pecado, cujo clamor já estava chegando até Deus. Nesta época, as suas muralhas eram enormes. Conta-se a história que a cidade de Jericó tinha os muros de 4 metros de largura por 5 metros de altura. A história de Raabe é uma história de coragem. É uma história de defesa. É uma história de convicções. Ela era uma mulher de convicção. Ela era uma mulher de coragem. Enquanto todos ali a viam ela como uma prostituta. Mas ela salva 2 espias que haviam sido enviados por Josué para avaliar as defesas da cidade. Hoje nós temos brincado demais com Satanás. Tem muita gente brincando com demônios. Tem muita gente brincando com os espíritos demoníacos. Há espíritos demoníacos que estão trabalhando nos ares do nosso país. Alguns setores do nosso governo estão sendo dominados por espíritos demoníacos. Algumas cidades do nosso país estão já dominadas por satanistas e por satanismo até a raiz. Eu podia citar nomes de muitas cidades em nosso país que está completamente amaldiçoada. Porque até o seu nome já está carregando o nome de maldição. Estamos vivendo em uma nação que se afunda no paganismo, na bruxaria, no hinduísmo. O Deus do nosso país não é Jesus Cristo e nem é o Espírito Santo. O Deus do nosso país
O Deus do nosso país tem sido as betes, as casas de jogos de azar, a cerveja Brahma. Quando você vê uma propaganda da Brahma e dezenas de pessoas em uma praia, essa propaganda foi gravada no estado da Bahia, porque o estado da Bahia é o estado que mais tem domínio de Satanás e de demônios ali. Irmã Fátima Danta, seja bem-vinda. Janaína Caroline, seja bem-vinda. E você vê na propaganda da Brahma, dezenas de pessoas cantando, exaltando aquele Deus pagão chamado de a cerveja Brahma. E no final da propaganda eles levantam o dedo para o alto, apontando em direção aos céus. O nosso país tem sido uma verdadeira Babilônia. O nosso país tem estado na mesma condição que estava Sodoma e Gomorra, e os pregadores não pregam mais isso. Em muitos congressos que acontecem em nosso país, os pregadores não falam mais isso. Pregadores não têm mais pregado a genuína palavra de Deus como deve ser pregada. Eles têm medo. Estamos na mesma condição de Jericó da época de Josué. Estamos na mesma condição de Sodoma e Gomorra na época de Abraão. Em muitas cidades do nosso país estão na mesma condição do Egito na época do Faraó. Tudo isso porque nós não temos um José. Tudo isso porque não temos um Jeremias. Tudo isso porque não temos um Ezequiel. Tudo isso porque não temos um Daniel. Tudo isso porque não temos um Elias, um profeta que levante a palavra de Deus e pregue na unção e no poder do Espírito Santo. Acabou. Aparece um menino de 15 anos fazendo um monte de palhaçada em cima do púlpito. E as igrejas começam a agendar esse garoto como se ele tivesse descoberto a pólvora em pleno século XXI. Ô, gente, eu estou horrorizado com esta geração de pregadores. Um pregador que já foi casado 3 vezes. E está pregando em todos os congressos em nosso país. Um garoto de 15 anos que ainda está fazendo cocô na fralda se aliou a um tal de trovão. E cobrando uma fortuna da igreja para falar um monte de boboseira em cima do altar. Esta é a geração.
Tudo porque nós não temos o João Batista. Meu Deus. O Brasil está nesta situação é por causa da falta desses grandes homens que já viveram. Estamos piores do que Jericó. O mundo hoje trata a igreja como se a igreja fosse uma prostituta. Uma mulher que está vivendo com 2 maridos ao mesmo tempo. Igreja, nós não podemos viver com 2 maridos ao mesmo tempo. Isto é adultério. Ou é Cristo ou não é nada. Josué mandou os espias para olhar a defesa da cidade. E Raabe deixou um cordão vermelho em sua janela. Um cordão vermelho. O fio de escarlata. O símbolo do sangue. Do sangue vertido na cruz do Calvário. Era um sinal. Igreja do Deus vivo, esse é o sinal da igreja. O sinal da igreja não é o sinal da igreja não é um grande pastor. Não é um grande pregador, não é um grande ministério, o sinal da igreja não é a grande vida financeira, mas o sinal da igreja é o fio de escarlata, é o sangue, é o sangue. É o sangue derramado na cruz do Calvário. É o sangue derramado na cruz do Calvário. Eles falaram, então pegue este cordão e coloque em sua janela. Quando Deus disse a Moisés, diga a Faraó, deixa meu povo ir. Se você não deixar o meu povo ir, o anjo da morte vai passar sobre o Egito. E será como sinal. Moisés, pegue um cordeiro, o sacrifique e coloque nos umbrais das casas do meu povo a marca do sangue. A marca do sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Quando eu vir o sangue, passarei por vós.
E à meia-noite o anjo da morte desceu no Egito. Ele desceu no Egito. E invadiu as casas que não tinham a marca do sangue. Crentes que estão me assistindo agora, se você não tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai passar. O anjo da morte vai passar. Coloque a marca do sangue nos umbrais da sua casa. Coloque a marca do sangue no seu coração. Coloque a marca do sangue na sua vida. Se apegue ao Cordeiro. Jesus, ele não é o leão. O emblema da tribo de Judá é o leão. Mas você deve se apegar ao Cordeiro. O símbolo da igreja ainda é o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vou dar um tempo para você me ajudar a glorificar o Senhor. Você não vai ouvir uma mensagem dessa no púlpito da tua igreja. Você não vai. Os pregadores pararam de pregar há muito tempo. Quando eu sou convidado para pregar em congresso de algumas igrejas, são essas mensagens que eu trago para o povo. Estamos trocando sangue por luzes coloridas. Estamos trocando sangue por balé dentro da igreja. Estamos trocando sangue por um pastor de fama. Estamos trocando sangue por um movimento ritualista. Estamos trocando sangue por piadista dentro da igreja. Você não pode ir à igreja para ficar dando gargalhada no meio do culto. O culto é um lugar de quebrantamento. O culto é um lugar onde você mostra suas queixas para Deus. O culto é um lugar onde você vai confessar os seus pecados para Deus, louvar a Deus, adorá-lo, derramar suas lágrimas.
E é uma pena, porque até mesmo a minha querida Assembleia de Deus está perdendo, ou já perdeu, a unção há muito tempo. Estamos perdendo o cordão vermelho. O cordão vermelho era um sinal. A Bíblia fala que janela é a entrada para a vida. A janela da sua alma precisa do cordão vermelho. Raabe só seria salva se o cordão vermelho estivesse lá. O símbolo do sangue. Porque Raabe arriscou a vida dela para salvar aqueles homens. Você precisa arriscar com Deus. Você arrisca tanto com o pecado. Você tem que arriscar. Se você apostar em Deus, você vai ter a vitória. Raabe disse, eu vou tentar, eu vou arriscar com Deus. Ela disse, eu vou tentar, Ivan Lopes. Você está doente, você prefere ir ao macumbeiro do que ir a Cristo. Você está doente, você prefere ir à UPA, mas você não prefere ir a Deus primeiro. Arrisque com Deus. Arrisque com Deus. Raabe arriscou a sua vida para salvar aqueles homens. Raabe e todos os outros habitantes de Jericó sabiam que Josué e as tribos hebraicas atacariam Jericó. Se você tiver com fio de escarlata, que os demônios venham, que os espíritos demoníacos venham, e você vai sair vitoriosa. Mas você não quer arriscar com Deus. Ela fez um acordo com eles para salvar a ela e as famílias dela. Olha, acordo. Olha, faça um acordo. Oh, glória a Deus. Quando Maria diz ao mensageiro, vá correndo buscá-lo. Maria disse, vá correndo buscar Jesus. Diga a ele que o seu velho amigo está doente. Eles chegaram lá onde Jesus estava. O mensageiro disse, venha depressa, mestre, que o seu velho amigo Lázaro está doente. Então Jesus disse ao mensageiro, vamos fazer um acordo. Diga a Maria e Marta que eu já estou descendo. Diga a elas que eu já estou descendo. Fátima Dantas, Jesus já está descendo. Jesus já está descendo. Você está preparado para o arrebatamento. Jesus já está descendo. Ela fez um acordo para salvar a ela e a família dela. Raabe era inteligente. Raabe sabia que Deus era o Deus de Israel. Raabe sabia que a cidade de Jericó já estava condenada. Raabe sabia que todas as famílias da cidade já estavam condenadas.
Raabe sabia que ela, se ficasse ali, ela iria morrer. Ela sabia que ela não poderia salvá-los. Ela sabia que ela dependia unicamente da vontade de Deus. Antônio Brito, seja bem-vindo. E ela então faz um acordo. Ela faz um acordo para ser salva. Ela faz um acordo para socorrer a tua família. Quantos crentes têm família que estão indo para o inferno? Quanto de vocês, o seu pai e sua mãe estão indo para o inferno? Quantos de vocês têm irmãos que ainda são viciados na cerveja? Quantos de vocês têm parentes que estão morrendo e estão indo para o inferno e você não faz nada? Raabe disse: eu preciso salvar a minha família. Eu não vou lutar somente por mim, eu também vou lutar para salvar a minha família. Eu vou tentar salvar o meu pai. Eu vou tentar salvar a minha mãe. Eu vou tentar levar meus irmãos comigo. Eu vou para a terra sagrada de Israel. Estou falando de família agora. Estou falando do seu pai e da sua mãe. Estou falando do seu tio e da sua tia. Estou falando dos seus filhos e dos seus netos. Estou falando da sua geração. Você precisa lutar por eles. Raabe disse: eu preciso colocar meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família nesse acordo. Até mesmo o cachorro da família vai ser salvo. Até mesmo o jumento da família será salvo. Toda a criação será salva. Raabe lutou por todos eles. Raabe disse: vamos fazer o acordo. Vamos fazer o acordo. Vamos fazer o acordo. Fazer o acordo. Vamos fazer o acordo. Os cananeus sabiam que Josué estava vindo. Eles sabiam que Deus havia prometido Jericó ao povo de Israel. Eu estou falando de uma mulher que não era judia, Antônio Brito. Quando ouviu a história, ela passou a acreditar em Deus como o único Deus. Vai chegar um tempo em que os católicos serão alcançados pelo grande poder de Deus. Vai chegar um tempo em que os espíritas vão ser alcançados pelo grande poder de Deus. Vai chegar um tempo em que os maometanos vão ser alcançados pelo grande poder de Deus. Vai chegar um tempo em que os maometanos vão encontrar e vão ser alcançados pela grande misericórdia de Deus. Ela era uma mulher cananeia.
É por isso ela protegeu os espias de Josué do rei de Jericó. Quando ele veio explorar a cidade, ela acreditou que Deus era capaz. Raabe nos mostra, olha, ela arriscou a vida dela. Homero Ribeiro, seja bem-vindo. Ao longo da história, Raabe nos mostra a sua fé em Deus por meio das palavras. Toda vez que ela fala sobre Deus, ela disse: o Senhor teu Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. É Deus em ações. E ela esconde os homens de Josué e pendura uma bandeira vermelha em sua janela, como um sinal de sua fé. Uma bandeira vermelha. Alguma tradução disse um fio de escarlata. Outra tradução disse uma bandeira vermelha. Ficou pendurado na sua janela. Edson Viana, paz do Senhor. Está na hora de você pendurar uma bandeira na sua janela. E quando Josué conquista Jericó, a vida de Raabe e de sua família é poupada. Eu vou dizer para vocês aqui nesta tarde, somente Deus pode salvar esta nação. Somente Deus pode ajudar esta nação. Financeiramente, somente Deus pode salvar o Brasil. Religiosamente falando, somente Deus pode salvar o Brasil. Somente a graça de Deus pode cobrir o pecado desta nação, que são muitos. Assim como ele salvou Raabe e toda a família daquela pobre prostituta e meretriz. Ela era uma mulher de sabedoria. O que esta mulher fez? Ela escondeu os espias. Ela enviou os homens do rei na proverbial. Ela os enganou. Ela disse aos espias como iludir os homens do rei. Eu vou dizer para as irmãs que me assistem nesta tarde. Raabe era uma mulher de objetivos. Uma pessoa sem objetivo é uma pessoa que é vazia, é uma pessoa que não tem nada. Você precisa ter objetivo na sua vida. Você precisa de uma vez por toda acreditar que Deus é capaz. Você precisa acreditar de uma vez por outra que somente Deus pode resolver os teus problemas. Raabe desejava que ela e sua família fossem poupadas.
Em outras palavras, Raabe estava dizendo a eles: eu não quero morrer. Literalmente, ela também estava falando a eles: eu não quero morrer. Eu não quero que a minha família morra. Eu quero que vocês poupem a vida da minha família, dos meus animais. Os homens aceitaram o acordo e concordaram em lhe dar proteção a ela e toda a tua família. Eu quero que você faça um acordo com Deus esta noite. Eu quero que você faça um acordo com Jesus esta noite. Porque Ele jamais quebrará o acordo. Ele jamais vai quebrar a aliança. Eles disseram: a bandeira, o cordão escarlate, você vai colocá-lo na janela. E ela pegou aquele cordão vermelho. E ela amarrou aquele cordão ali na janela. E aquele cordão ficou lá. O cordão. O cordão. Você vai amarrar esse cordão vermelho na sua janela. Aleluia! Glória a Deus! Esse foi o acordo que eles fizeram. Você vai pegar esse cordão. E você vai amarrá-lo na tua janela. Se você tiver esse cordão aí agora, amarre-o aonde você quiser. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia do teu livramento. Hoje é o dia da sua bênção. Recebe aonde você estiver hoje. Não espere o amanhã. Hoje é o dia da sua vitória. Coloque o cordão na sua janela. E fiquem todos dentro de sua casa. E fiquem todos dentro de suas casas. Porque a terra vai tremer. Porque o terremoto vai acontecer. Se preparem, porque vai haver um terremoto. Eu creio que anjos sacudiram as muralhas daquela cidade. Eu estou sentindo a presença de Deus neste ambiente onde eu estou aqui, eu e Deus sozinhos. Vocês precisam ficar em casa.
Raabe mantém em segredo esse nosso acordo. Não diga, Edson Viana, para as pessoas o acordo que você fez com Deus. Zelir Quadra, não diga a ninguém do acordo que você fez com Deus. Inês Portela, Ângela, não conte a ninguém o acordo que você fez com Deus. Senão você vai perder a bênção. Guarde o acordo que você fez com Deus no seu coração e com a sua família. A mesma ordenança que Deus ordenou a Moisés, diga ao povo que ninguém saia de casa nesta noite. Ninguém saia de casa esta noite, porque o anjo da morte vai passar. O anjo da morte vai passar. O anjo da morte vai passar. Coloque o sangue nos umbrais da janela e ninguém saia de casa, porque o anjo da morte vai passar. À meia-noite, fique em casa em silêncio, e vocês verão o grande livramento do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! No livro de Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 30, nós temos uma narrativa sobre Raabe. Lá está escrito que Raabe, pela fé, a meretriz, ela não pereceu com os incrédulos quando acolheu em paz os espias. Lá está escrito que Raabe, pela fé, a fé em Deus era mais poderosa do que a sua fé na poderosa cidade de Jericó. Não existe nada seguro diante da obra de Deus. Não existe nada firme. Quando Deus dá uma ordem, destrua-os. Jericó era a cidade mais fortificada da época. Mas Deus deu uma ordem. Marchem. E os muros da cidade vão ruir.
Deus era mais poderoso do que os deuses cananeus. O que levou Raabe a fazer isso? Jericó era protegida pelo grande deus cananeu da lua, o nome Jericho. Jericho, que foi dada à cidade o nome do deus cananeu da lua. A fé deles era declarada em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Raabe ouviu o que Deus dos hebreus tinha feito. Raabe ouviu histórias de como reis caíram. Nações que foram destruídas. E a fé dela foi crescendo em Deus. Ela sabia que Deus daria vitória sobre a cidade do grande deus cananeu da lua. Então Raabe faz a seguinte declaração: o Deus de vocês, ele é Deus em cima nos céus e é Deus debaixo da terra. Vocês sabem o que eu descobri nesta mensagem? Raabe não é lembrada como Abraão por sacrificar o seu filho ao Senhor. Ela não é lembrada como Moisés por entregar a lei à nação de Israel. Ela não é lembrada como uma judia, porque ela não era judia, ela era cananeia. Mas ela é lembrada por ter recebido os espias em sua casa. Raabe, a prostituta, também não foi justificada pelas obras. Ela recebeu os mensageiros e ela os enviou pelo outro caminho. Ela agiu de acordo com a fé dela. Raabe escolheu proteger os espias. Ela escondeu eles no telhado. Ela os ajudou a escapar. Esta é a fé testemunhada por suas obras. Recebeu os espias em paz. E eles a tornaram justas aos olhos de Deus. Olha, glória a Deus. É por isso que Paulo ele fala sobre Raabe no livro de Hebreus. E ela está no meio dos heróis da fé. Ela torna-se um exemplo de fé. Todos eles, os heróis da fé, têm algo em comum. Deus os lembra em sua palavra como exemplo de fé. Eles eram falhos, mas são exemplos de fé. O mesmo vale para você e vale para mim. Deus conhece o nosso passado. Não adianta a gente tornar-se indigno, bater em nós mesmos. Deus honra a sua fé. Raabe entendeu que a verdadeira fé é um compromisso caro. Estamos barateando a fé demais. Raabe viu que a fé dela era muito cara. Por isso ela arriscou a própria vida por aquilo que ela agora acreditava. Ela fez mais do que Abraão, que ofereceu seu filho prometido a Deus, porque Deus o pediu.
Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam dispostos a queimar em vez de adorar um ídolo. Daniel foi colocado na cova dos leões porque continuou a adorar a Deus. Estevão foi apedrejado até a morte por dizer ao povo a sua verdadeira condição diante de Deus. Você sabe o que é que nos mantém seguros? Eu vou te dizer ao terminar esta live. O que nos mantém seguro é a nossa fé. É ela que nos mantém seguros. Através da história de Raabe, nós entendemos que a fé é o que finalmente acaba nos salvando. Efésios 2, versículo 8. A fé é observada através de nossas ações. Raabe sabia que acreditar em Deus não era suficiente se a fé dela não fosse verdadeira. Ela queria estar do lado de Deus, independente das consequências. Tiago escreveu: a fé sem obras é morta. Raabe agiu de acordo com a sua fé. Você está disposto a colocar tudo em risco pela sua fé? Não deixe nada ficar entre você e Deus. Nada. Pegue a cruz. Coloque a cruz sobre o seu ombro. Olha, somente Deus conhece o nosso coração e o seu coração. Mas Raabe passou a se juntar à família de Israel. Ela casou-se com a tribo real de Judá. Você sabia que o filho de Raabe era Boaz? E os dois homens tornaram-se ancestrais de Cristo, nomeados na genealogia de Jesus. É difícil dizer aonde está o coração de Raabe. Começou nesta jornada de fé. O Espírito Santo registra que Raabe era uma mulher de fé. Você entendeu? Ela teve um filho e colocou o nome dele de Boaz. E Boaz casou e teve um filho chamado Ruth, chamado Obed. E Obed casou e teve um filho chamado Jessé. E Jessé casou e teve um filho chamado Davi. Aleluia! E Davi casou e teve um filho chamado Salomão. Tudo está dentro do critério de Deus. Tudo está dentro do critério de Deus. Glória a Deus. O nome do marido de Raabe era Salmão. E eles estão na genealogia de Jesus. O nome do marido de Raabe era Salmão. Glória a Deus. Eu preciso terminar a live. 1h07 já. Ela era uma meretriz. Mas ela se tornou digna do Espírito Santo. Ela arriscou com Deus. Ela não fez uma aposta, ela arriscou.
Arrisque com Deus hoje. Faça um Pix para ajudar o pastor Abraão a pagar a internet. Arrisque com Deus. Pelo menos hoje. Não vai te fazer falta? Ela disse, eu vou arriscar com Deus. E deu certo. Ela disse a eles, vão fazer um acordo. Coloque o fio de escarlata na sua janela. E quando a gente atacar Jericó, não saia de casa. Fique lá. Você será salvo. Nós vamos te resgatar. E nós vamos te levar para as terras sagradas de Israel. Edivânia Silva chegou no finalzinho. Então arrisque com Deus hoje. Diga a Deus, eu vou ajudar o pastor Abraão. Deus, eu vou ajudar o teu filho. Deus, eu vou ajudar o teu servo. Eu vou ser o semeador deste ministério. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que você pode fazê-lo. Eu sei que você pode nos socorrer. Há um ditado que diz que não existe gente tão pobre, mas tão pobre que não tenha algo para doar. E diz que não existe gente tão rico, mas tão rico que não precise de alguma coisa. Seja um doador hoje. Aquela mulher era uma meretriz. E ela abriu as portas da sua casa para hospedar os 2 espias de Deus. Ela deu a eles comida, alimento, suprimento. Deu a eles tudo o que eles precisavam. Ela o acolheu. E ela recebeu em dobro. Ela se tornou parte da família de Deus. Aleluia. Bom, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu sei que eu estou falando com gente agora que pode nos ajudar. O meu CPF está aí na tela. Nos ajude hoje. Amém? E que a graça de Deus os acompanhe. Tenham todos uma linda noite, em nome de Jesus. Pelo sangue, pelo sangue lá da cruz, pelo sangue derramado lá na cruz. Deus abençoe. Eu andava pela senda de horror.